Muito boa tarde. Terça-feira, 12 de abril, este é o canal do Boi News, também ao vivo no Facebook e portal sba1.com. O comércio mundial seguirá afetado em 2022. A OMC, Organização Mundial do Setor, revisou para baixo as projeções de importações e exportações no ano. A estimativa é a de que a movimentação terá aumento de 3%. Esse aumento ficará abaixo dos 4,7% da estimativa anterior. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia será fator de impacto na redução das relações comerciais, mas não será o único, de acordo com a OMC. Os recentes casos de Covid-19 na China também terão impacto. Os chineses vivem período de isolamento em casa para evitar a propagação do coronavírus no país. Isso poderá causar, dentre outras consequências, menor produção de insumos usados na indústria no cenário internacional. Agronegócio e investimento público, além da agroindustrialização, formam o tripé que impulsiona o PIB de Mato Grosso do Sul. Direto do Centro de TV do Canal do Boi, as informações de Kaile Rodrigues. Olá, Kaile. Olá, Zaidan. A economia de Mato Grosso do Sul navega em águas positivas, de índices de crescimento robustos e deverá manter projeções otimistas neste ano. A força do agronegócio, com o avanço dos preços das commodities, a agroindustrialização e o investimento público direto foram os alicerces que impulsionaram as riquezas de Mato Grosso do Sul e levaram o estado a registrar o maior incremento do PIB, o Produto Interno Bruto, de 2020 a 2022, entre os estados da federação. O levantamento foi feito pela MB Associados e publicados em matéria na edição do final de semana no jornal Folha de São Paulo, que divulgou dados sobre a economia dos estados brasileiros. De acordo com a consultoria, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás tendem a apresentar as altas mais intensas do PIB no acumulado de 2020 a 2022, na comparação com 2019, o ano anterior à crise sanitária. Zaidan. Legal, obrigado, Kaile. O valor bruto da produção agropecuária em 2022 deve superar 1,220 bilhões de reais, informou ontem o Ministério da Agricultura. Na comparação a 2021, o VBP pode ter alta de 2,4%. O valor das lavouras deve crescer 7,5%. Entre os produtos com bom desempenho, destaca-se o milho, com um aumento real de 24%. O setor pecuário deve apresentar um recuo este ano de 8,5%. A baixa deverá ser motivada pela queda de preços ao produtor, a redução das exportações de carne suína em volume no primeiro trimestre do ano e ainda pelos preços dos insumos usados na engorda dos animais de corte e de leite. A safra de laranja, temporada 21-22, fechou com quebra de mais de 30 milhões de caixas. O resultado foi divulgado ontem pelo Fundo de Defesa da Citricultura, Fundecitrus. Ao vivo de Araçatuba, Noroeste Paulista, as informações de Gustavo D'Angelo. Olá, Gustavo. Olá, Zaidan, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, mesmo em ano de bienalidade positiva, a safra de laranja 2021-2022 foi encerrada no Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Mineiro, com uma quebra de mais de 30 milhões de caixas em relação à expectativa divulgada em maio do ano passado. Dados do Fundecitrus apontam para uma produção de pouco mais de 260 milhões de caixas, o que significa um recuo de quase 11% na produção em relação às previsões iniciais. Na comparação com a safra anterior, também houve queda de 2%. As causas apontadas pelo fundo para a queda são as condições climáticas adversas do período, como a redução drástica das chuvas, que ficou 27% abaixo da média histórica, e as geadas
atípicas de alta intensidade inibiram o crescimento das laranjas e contribuíram para o aumento da queda prematura de frutos, reduzindo a quantidade de laranjas que chegaram à colheita. Zaidan, eu volto com você em Campo Grande. Obrigado, Gustavo. O Ministério da Agricultura realizou ontem à tarde um seminário em comemoração ao Dia Nacional da Conservação do Solo. Na pauta, as políticas públicas da pasta para o desenvolvimento rural sustentável, como o programa Águas do Agro e o Plano ABC+. De Brasília, as informações de Berenice Leite. Boa tarde, Berê. Olá, boa tarde. Participaram deste seminário os ministros da Agricultura e de Ciência e Tecnologia, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, além do presidente da Embrapa e especialistas em solo. É uma data em homenagem que visa promover uma reflexão sobre a importância da necessidade de conservação do solo, um momento também oportuno para discutir e fortalecer as ações do manejo sustentável do solo como fator indispensável à produção agropecuária brasileira e do mundo. Entre os temas de debate estiveram a base da garantia de segurança alimentar e conservação da biodiversidade, além do grande reservatório de carbono e a recuperação de áreas com problema de degradação. O ministro Marcos Montes destacou que o Brasil lidera políticas públicas nesse sentido e pretende, com este seminário, resolver outras questões, bem como avançar no sistema lavoura-pecuária-floresta. Volto ao estúdio. Obrigado, Berê. O número de bovinos abatidos em Mato Grosso no mês passado aumentou 2,6% na comparação aos abates de fevereiro. O dado é do relatório do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgado ontem. O estado abateu 357 mil cabeças. A alta foi motivada pela entrada de lotes maiores de animais terminados a pasto. Em março, a oferta de machos caiu 2,5% e a das fêmeas aumentou mais de 8% no comparativo mensal. Destaque para os abates de animais jovens, de até 36 meses de idade. De acordo com o relatório, no acumulado dos 3 primeiros meses do ano, a alta no volume de abates é de 6,8%, devido à maior entrada de fêmeas no mercado. O Ministério da Agricultura encontra mais dificuldades para elaborar o Plano Safra 22-23 do que em temporadas anteriores. A preocupação foi manifestada pelo ministro Marcos Montes Cordeiro. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Pulga Júnior. Muito boa tarde, Pulga. Por que essa preocupação do ministro? Olha, nós temos aí dinheiro muito mais caro, né? Ou seja, os juros subiram muito e a alta dos custos de produção. Tudo isso deve exigir um esforço maior do governo para atender aí as necessidades, vamos dizer assim, as demandas do setor agropecuário. Por isso, o ministro da Agricultura, Marcos Montes, já vê dificuldade, pelo menos um pouco mais difícil, ele disse, do que normalmente nós temos para elaborar o chamado Plano Safra. Não será tão simples mesmo. Mas ele lembrou, estamos esperando a votação daqueles 868 milhões de reais para destravar o Plano Safra agora 2021-2022. Ainda não há liberação desse dinheiro que há muito vem sendo alardeado. Os custos subiram muito, disse o ministro, os juros aumentaram muito e a discussão será através da análise de situações que a economia se debruçará para dar um valor compatível com o aumento do custo de produção e também da alta de juros. Resumindo, o ministro teme que não haja recursos suficientes para atender toda a demanda do agronegócio no próximo Plano Safra. De qualquer maneira, ele já defende uma mudança na política de crédito rural. Ele disse que é preciso uma estabilidade maior, viu, Zaidan? Ele defende aí que seja elaborado pelo governo um plano plurianual, não anualmente como ocorre agora, mas um plano para 4 anos. Assim, o Estado trabalharia com um controle sobre esses recursos e o agronegócio brasileiro teria já uma definição
vários anos, não apenas ano a ano. É uma proposta que já foi, aliás, implementada em outros países, em alguns lugares funcionou muito bem. No Brasil, ainda não temos o plano plurianual, mas é um objetivo do ministro Marcos Montes. É com você. Obrigado, Pulga. O preço das carnes sobe em todo o mundo, de acordo com o Índice Global de Preços, medido pela FAO, que é o braço da ONU para a Agricultura e Alimentação. No mês passado, a alta foi de quase 5% na comparação ao preço medido em fevereiro. Foi um novo recorde, segundo a FAO, recorde de 120 mil pontos de alta. A carne suína apresentou o maior aumento mensal, já registrado desde 1995. As razões foram as reduções na oferta na Europa Ocidental e ainda o aumento na demanda interna aquecida antes da Páscoa. Os preços da carne de frango e da carne bovina ficaram estáveis e firmes. A oferta das duas proteínas ficou, segundo a FAO, reduzida no mês passado. A feira Tecnoshow, realizada na semana passada em Rio Verde, Goiás, movimentou mais de 10 bilhões e meio de reais em vendas de máquinas e tecnologia agrícola. O volume superou em 3 vezes o da mesma feira na edição anterior. Informações de Ana Paula Bellini. Do alto, dava para ver a grandiosidade da feira de agronegócios. Mais de 128 mil visitantes passaram pela Tecnoshow durante os 4 dias de evento. O volume de negócios foi de 10 bilhões e 600 milhões de reais, bem mais do que o previsto pela organização, o valor mais que triplicou desde a última edição. E os empresários trouxeram tudo aquilo que até nos surpreendeu. Eu andei aqui no domingo, estava vazio para ver como é que estava, até eu fiquei surpreso do tanto de tecnologia que tem aí. E os empresários agora que eu conversei estão satisfeitos. A Tecnoshow ficou suspensa por 2 anos por conta da pandemia. Este ano retornou com muitas novidades ao produtor rural. São mais de 65 hectares de área com 600 estandes com vendas de maquinários agrícolas e equipamentos de última geração, além de exposições de animais. E agora, com a abertura da loja e chegando, todo mundo quer ver de perto as máquinas. Era uma coisa que só via na TV, vídeos, e hoje o público está podendo ver de perto o tamanho do nosso maquinário e a realidade. A feira também movimentou toda a economia da cidade de Rio Verde. De acordo com a prefeitura, a feira incrementou mais de 90 milhões de reais no município e gerou mais de 10 mil empregos. Para o próximo ano, a organização quer ampliar a área da exposição e a Tecnoshow já tem data marcada para 2023, de 27 a 31 de março. De Rio Verde, Ana Paula Bellini. CBN News termina aqui. Obrigado pela sua audiência. O programa volta amanhã ao meio-dia. E eu volto logo mais às 10:45 com mais pecuária. Fique agora com a nossa agenda de leilões.